Com a palavra, na condição de inscrito, o senador Lindenberg Farias. Não. Olha, senhor presidente, primeiro é importante para as pessoas que estão nos assistindo perceber que esse processo que foi recebido por Eduardo Cunha com as suas contas na Suíça, a presidenta Dilma não está sendo acusada de corrupção, não responde ao inquérito, está sendo acusada em cima de aspectos técnicos contábeis extremamente frágeis. Aqui a explanação do doutor Júlio Marcelo, ele falou muito em 2014, porque tinha dificuldade de argumentar sobre 2015. Mas eu queria entrar no primeiro ponto, minha pergunta é dirigida ao doutor Júlio Marcelo, que é a criminalização de uma possibilidade de política fiscal anticíclica. No mundo inteiro, esse é um debate aberto entre economistas, das mais diversas posições. Você sabe que o primeiro-ministro do Canadá foi eleito agora defendendo o déficit por 3 anos para fazer a economia crescer, para gerar emprego. Ele dizia o seguinte: eu só vou fazer superávit quando a economia estiver crescendo. Esse é um debate acadêmico. Tem várias escolas no campo da economia que defendem posições diferentes. Tem uns que dizem o seguinte: em momento de crise econômica, de desaceleração econômica, política fiscal anticíclica. Em momento de crescimento, aí você faz A palavra está com o senador Lindenberg Farias. Em momento de crescimento, você faz superávit, mas aqui não. Nós estamos criminalizando um debate legítimo, senador Cristóvão, no mundo inteiro. E aqui eu quero entrar nas consequências disso para o país. Porque se fosse levar a ferro e a fogo o que dizem os senhores do TCU, no ano 2015, houve a mudança da meta. Naquele momento, o governo mudou a meta e fez um contingenciamento de 8 bi. Porque estava fazendo já em relação à meta futura. Se ele não tivesse feito isso, sabe o que ele tinha que ter feito? Um contingenciamento em julho, já tinha feito um contingenciamento de 50 bi, em julho ia ter que fazer um contingenciamento de 57 bi. Sabe o que significa isso? 96% de todas as despesas discricionárias. Se for pelo entendimento dele, sabe o que é que nós tínhamos que ter feito? Shutdown, fechamento do Estado, como existe nos Estados Unidos. Só que lá tem um regramento. Isso aqui, sabe o que é que significaria? Fechamento de escolas, fechamento de universidades, fechamento de agência do INSS. É isso. Eles têm uma visão técnica contábil fria no escritório de ar-condicionado dele. O orçamento para nós tem que ser uma peça de justiça social, de combate ao desemprego. Então, senhores, a permanecer essa visão, esse entendimento do TCU, nós vamos ter sérios problemas na economia brasileira, porque é um entendimento procíclico. Se você diminui a arrecadação, cada 2 meses, você faz o quê? Aumenta o corte de gastos e aprofunda a recessão. Isso aqui é um crime contra a presidenta Dilma, mas contra o Brasil também. E há aqui, e eu quero que o senhor me conteste, uma mudança de entendimento por parte do TCU, que só veio a definir esse novo entendimento em outubro de 2015. Quero que o senhor me conteste. Está aqui, 2009, documento do TCU. Aconteceu em 2009 a mesma coisa que 2015. O governo mandou a mudança da meta de superávit e, no meio do processo, editou decretos de créditos suplementares. Vamos lá. TCU. O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei, PLN 15, que propunha a redução da meta para 1,4% do PIB do governo central. Após análise da realização e da nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração das metas fiscais propostas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, constatou-se a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira em 9,1 bilhões. O TCU admitiu que o governo se fixasse na meta de superávit futura. E acaba o TCU dizendo o seguinte: a análise conduz à conclusão de que o Poder Executivo Federal observou os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, que os balanços demonstram adequadamente as posições financeira, orçamentária e patrimonial da União em 31 de dezembro de 2009 e que foram respeitados os parâmetros e limites definidos na LRF. Está aqui a posição do TCU sobre 2009, mudou em 2015. Aí não é preciso ser nem estudante de direito
para ir para o artigo 5º, inciso 39, para dizer: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É isso que está escrito. Se houve a mudança de jurisprudência, não pode valer para trás, pelo amor de Deus. Esse é um princípio básico. A outra questão do princípio da anualidade não vale. Aqui está muito claro. Os senhores estão querendo construir a tese de metas bimestrais. Olha, está na Constituição Federal, artigo 65, orçamentos anuais. LRF, artigo 4º, fala, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais. Está aqui, mas eles mudaram o entendimento em outubro e querem jogar para trás. É isso que está acontecendo, senhor presidente. E eu concluo aqui, falando de outras confusões. No relatório, existe uma confusão entre decreto de crédito suplementar e decreto de contingenciamento, que são coisas diferentes. Aquela peça, o pedido feito pela doutora Janaína e pelo doutor Miguel Reale, é um pedido que tem uma inépcia de cara. Porque, na verdade, o decreto de crédito suplementar não aumenta 1 centavo. Está aqui na LDO, no artigo 52, que deixa muito claro o seguinte, senhor presidente: a execução das despesas primárias discricionárias... Conclua, senador Lindenberg. Para concluir, dos poderes legislativo, executivo e judiciário, decorrente da abertura de créditos suplementares e especiais, de reabertura de créditos especiais, fica condicionada aos limites de empenho e movimentação financeira estabelecida nos termos desse artigo. Os senhores sabem disso. Edição de crédito suplementar não aumenta 1 centavo. Essa é a confusão que existe na peça do pedido. Dessa forma eu concluo e espero para a réplica, senhor presidente. Quem Vossa Excelência quer que responda às suas considerações? Doutor Júlio. Com a palavra, o doutor Júlio. 3 minutos. Presidente, muito obrigado. Obrigado, senador Lindenberg, pelas considerações. Todo este processo dialógico permite o esclarecimento dos fatos e o aprimoramento da clareza que se pode firmar sobre o que aconteceu. Vou começar pelo que Vossa Excelência disse no fim. Decreto de contingenciamento é completamente diferente de decreto de crédito suplementar. Exatamente, eu não estou confundindo isso, nem o TCU não confunde isso, ninguém que entende da matéria confunde isso. E é justamente o que Vossa Excelência está confundindo quando Vossa Excelência faz a leitura desse trecho de uma página de um relatório do tribunal, que tem mais de 500 páginas, e que não examinou, em 2009, não examinou decretos de edição de créditos suplementares. O tribunal não se debruçou em 2009 sobre edição de decretos de créditos suplementares. Nesse relatório que Vossa Excelência leu, há uma notícia da adoção pelo governo para os decretos de contingenciamento da meta fiscal futura, o que é um erro do governo, mas o TCU, quanto a este aspecto, não se colocou nem abonando e nem rejeitando. E quanto aos decretos de crédito suplementar, o Tribunal de Contas da União nunca disse que eram legais, legítimos ou corretos, ou correta edição de decreto de crédito suplementar em descompasso com a meta fiscal. E mais, já vou repetir o que disse, não é o que disse ou deixou de dizer o Tribunal de Contas da União que configura a discrepância da conduta com a lei ou com a Constituição. A inconstitucionalidade do decreto se dá quando ele é editado. A opinião técnica do TCU é relevante, é importante e ele presta um grande serviço à nação brasileira e orienta muitas das tomadas de decisões deste Congresso, mas não é vinculante nem constitutiva de novas normas. Por isso, nem retroage, nem age para o futuro, criando nova condicionante legal. O que vale é o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta, a meta é anual, mas ela é para ser cumprida dia a dia. Claro, senão ela não condiciona o comportamento, justamente porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não quer
que o gestor atue com toda a discricionariedade para, no final do ano, não deu para cumprir a meta. Então, ele obriga o gestor a ir se condicionando o ano todo, contingenciando. Por que existe contingenciamento? É porque existe meta para ser observado durante o exercício, não é final do exercício. O orçamento tem todos esses princípios conhecidos e considerados: anualidade, universalidade, unicidade. Mas isso são princípios do beabá de orçamento, isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui de meta anual, que tem que ser observada ao longo do exercício. Qual é o Quando dolo? a meta é modificada no meio do ano por uma necessidade decorrente das variáveis macroeconômicas, ela vai condicionar o comportamento para o futuro. Ela não retroage para prejudicar nem para beneficiar. Ela faz aquilo, ela tem os efeitos que lhe são próprios, de projetar efeitos para o futuro. Daquele momento para frente, a meta passa a ser outra, então o condicionamento que o governo tem que observar é aquele outro aprovado no novo projeto de lei. Não sei se... Bom, quanto à questão de criminalizar a política anticíclica, pelo amor de Deus, não se trata disso. Em 2009, veja bem, o governo fez uma proposta de redução da meta porque ele declaradamente quis realizar uma política anticíclica de expansão do gasto fiscal. E veja bem a diferença de contexto do que aconteceu em 2009 e do que aconteceu em 2013 e 2014. Em 2009 não havia dificuldade... Fato aqui é 2015. Isso, 2015. Não tem problema. 2013, 2015, 2014, o problema é o mesmo. Veja, não, enquanto a questão do descumprimento da meta, o problema é o mesmo. Veja, Vossa Excelência, em 2009 não havia impossibilidade de descumprimento da meta por irresponsabilidade fiscal do governo. Então, a política anticíclica foi considerada absolutamente legítima pelos órgãos de controle e não poderia ser diferente, porque não havia impossibilidade de descumprir a meta. Então, aquilo não punha em risco, naquele momento, a estabilidade fiscal do país. Em 2014, em 2015, que é o mesmo problema, em 2015... o país está incapaz de cumprir a meta e o governo quer continuar editando crédito e suplementação de despesas, quando ele deveria estar anulando despesas e tentando se aproximar da meta e tentando recuperar o equilíbrio fiscal perdido ao longo de anos de decisões econômicas equivocadas e muitas ilegais. Para a réplica, o senador Presidente, Lindbergh Farias, 2 minutos, senador. Eu volto, doutor Júlio, ao documento TCU de 2009, que está claro aqui o seguinte: o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que propõe a redução da meta para 1,4%. Aí diz o seguinte: tais parâmetros passaram a ser adotados das reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso. Está aqui! Está aqui! O que o senhor me responde? A mudança do entendimento aconteceu em 2015. E eu perguntei a Vossa Excelência se Vossa Excelência conhece o artigo 5º, inciso 39, que eu vou ler novamente. Se mudou em 2015, que é: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Como é que os senhores querem que volte atrás? Porque o decreto aconteceu antes da decisão. Depois, o governo passou a seguir, literalmente, o que recomendou o TCU. E eu falo mais, é preciso que se fale. Quando nós estamos falando em 2015, e pela posição do TCU... nós tínhamos que fazer um contingenciamento, porque nós estamos falando aqui do Levi, do maior contingenciamento da história do país. Mas na posição deles, que foi 80 bilhões, tinha que ter tido mais 50 bi. Eu volto a dizer, doutor Júlio, os senhores estão tomando essa decisão no ar refrigerado, sem olhar a vida real. Isso aqui impactaria a vida do povo. Isso aqui significa fechar a agência de INSS. Agora, quanto à confusão dos decretos de crédito suplementares, de fato, não creio que Vossa Excelência fizesse uma confusão como essa, mas a peça da doutora Janaína e do doutor Miguel Reale falam o tempo todo de crédito como se o crédito aumentasse gastos. É uma confusão, é uma peça inepta. Eles deviam falar de decreto de contingenciamento, mas o tempo todo eles confundem. Como eles confundem naqueles decretos o que é excesso de arrecadação e superávit financeiro de rubricas específicas. Eles tratam como se fosse excesso de arrecadação da União. Conclua, senador Para concluir, Lindbergh. nesse caso aqui, eu quero dar só um exemplo, senhor presidente. Justiça Federal fez concurso público. Muita gente se inscreveu.
Sobrou o dinheiro de um ano para outro. O decreto é para pedir autorização para fazer outro concurso público. E tem um decreto de contingenciamento, ou seja, não significa um centavo a mais. Então eu queria que o doutor Júlio me explicasse se essa jurisprudência nova pode retroagir para um decreto feito antes da decisão do TCU. E vale dizer, no ano 2015, para concluir, não houve nem julgamento do TCU, nem do Congresso Nacional. O TCU é órgão auxiliar. Os senhores estão querendo caçar uma presidente de um ano em que não houve nem a apreciação da matéria pelo Tribunal de Contas. Isso é um escândalo. Com a palavra para a tréplica, o doutor Júlio Marcelo, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Vamos começar pela Constituição, artigo 5º, inciso 39. O senhor leu. Não há crime sem lei anterior que o defina. Lei, não existe, pelo amor de Deus. É básico isso, senador. Isso é básico, é elementar, senador. Não pode haver debate paralelo. Sem lei a palavra anterior está que o defina. Com o doutor Júlio Marcelo. Vou repisar esse ponto. Não é o que o TCU fala ou deixa de falar que constitui crime, que constitui crime de responsabilidade, que constitui ilícito. O TCU pode achar uma coisa, o Ministério Público Federal pode entrar com uma ação contestando e que vai valer é o quê? É a conduta e a norma. Não é o que o TCU diz ou deixa de dizer. O que o TCU diz é importante para orientar o debate, para dar uma satisfação à sociedade, para informar os senhores senadores, os senhores deputados federais. Mas não é ele que constitui a irregularidade. A irregularidade se constitui pela prática incompatível com a legislação. Esse é um aspecto. A questão do volume de contingenciamento. Se tem um legado que toda esta discussão pode deixar, é o realismo fiscal e a responsabilidade fiscal efetiva, e não de faz de contas. Porque não adianta aprovar um orçamento em que o Congresso inclui uma série de pedidos, atende sim por uma série de despesas demandadas por vários setores da sociedade brasileira, demandas todas legítimas, mas que cabe ao Congresso fazer o arbítrio, o juízo daquilo que deve ser prioridade, aquilo que vai receber o sim ou não, com base em estimativas de receita otimistas, infladas, de um PIB que vai crescer 5% ao ano, né? E no ano seguinte, a gente tem um encontro marcado com a realidade, em que a receita não vai crescer aquele percentual estimado. E é por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal, muito prudentemente, exige do governante este contato com a realidade. Ele tem que contingenciar, ele tem que limitar, e ele tem que, enfim, se ele não foi realista quando enviou a proposta Conclua, doutor ao Congresso, Júlio Marcelo. ele tem que ser realista no momento da execução. O caberia ao Poder Executivo, assim como o primeiro-ministro... 2015 foi o maior contingenciamento da história, o maior ajuste da história. O contingenciamento foi devido... Pelo amor de Deus. O contingenciamento foi Presidente, devido... eu falei no meu tempo, senhor presidente. Um minuto a mais para o doutor Júlio. Então eu quero o meu minuto também. Senhor presidente. Eu quero O contingenciamento tem que seguir as regras editadas e criadas pelo Congresso Nacional. Não é o tribunal, um capricho do TCU que quer que o ordenamento jurídico do Brasil valha. A Constituição e a LRF foi editada e a Lei Orçamentária foi editada pelo Congresso Nacional. Não é o TCU que criminaliza a política, são as condutas ilegais em descompasso com a norma que torna essa política ilegal ou criminosa. Então, vamos estabelecer as responsabilidades a quem tem responsabilidade. Vossa Excelência tem uma visão ideológica que quer criminalizar posições diferentes da de Vossa Excelência. Parabenizar o doutor Júlio. Obrigada. Na condição